A todo com a paz do Senhor. Ficamos de pé nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor. Fica lá em Daniel, capítulo 1, e o versículo do 8 até o 14, amém? Que diz assim, Daniel, capítulo 1, versículo 8 ao 14. Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os mancebos, que são os vossos iguais. Assim arriscamos a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimentar, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes para comer e água para beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, conforme vires e te haja com teus servos. E eles, como veio nisto, a experimentar por 10 dias. Amém? Oremos. Espírito Santo de Deus, pelo teu poder e pela tua graça, nesta noite nós te louvamos por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Obrigado, Deus, porque tu estás se fazendo presente mais uma vez nesse lugar. Te agradeço, faz conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar. O versículo 15 diz assim: e ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores do que estavam comendo o manjar do rei. Louvado é o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui Daniel, como o pastor falou comigo na semana passada, pregar sobre o culto jovem, eu estava meditando nessa palavra e o Senhor me deu essa mensagem. Essa mensagem é muito interessante, porque Daniel colocou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei. A partir do momento que ele colocou no seu coração, ele fez esse ato, ele fez um ato de fidelidade ao Senhor. E uma pessoa que é fiel verdadeiramente, muitas vezes a gente diz assim: você fiel a Deus. Mas por ser fiel a Deus, às vezes se torna mais difícil. E eu percebendo e ouvindo alguns dias que um ato de ser fiel, uma coisa que eu quero dizer para a igreja é: antes de eu ser fiel a Deus, eu tenho que ser fiel aos meus princípios. Porque eu sendo fiel aos meus princípios, eu vou ser fiel a Deus.
Porque muitas vezes a gente fala de santidade, de fidelidade, muitas vezes queremos ser fiel e santo na igreja, mas muitas vezes não somos fiel e nem santo em quatro paredes. E quando a partir do momento que eu sou fiel aos meus princípios, aonde eu chegar, com multidão ou sem multidão, ou dentro de quatro paredes, eu vou continuar sendo fiel, porque é os meus princípios que não podem ser contaminados. E é dessa forma que nós vemos lá no versículo, quando ele diz assim: e Deus deu a Daniel graça e misericórdia. E quando eu e você é fiel aos nossos princípios, Deus, ele acha graça nos meus olhos e nos teus olhos. Porque a palavra diz que Deus, ele não é homem para quem minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A partir do momento que eu sou verdadeiramente fiel, dessa forma, ninguém pode se preocupar com a minha fidelidade. Só eu mesmo. Eu posso até fingir ser fiel para muitos, mas nem para Deus e nem para mim eu sou fiel. Aparentemente eu tenho uma capa de fidelidade, mas não sou fiel, porque Deus, ele é eterno, onisciente, onipresente, e eu também estou vendo. Por isso que quando ele disse: não vou comer do manjar do rei, ele percebeu que aquela comida que estava sendo posta à mesa era oferecida a outros deuses. E ele disse: eu tenho um Deus que é maior do que todos, e eu não vou comer dessa comida que é oferecido a esses deuses que não é o meu. Aí esse ato de princípio, de fidelidade, torna de uma forma extraordinária, ela é contínua. Eu sendo fiel a mim, eu vou ser fiel a Deus de todas as formas, todas as coisas. Porque a partir do momento que eu e você faz uma aliança com Deus, primeiramente nós fazemos uma aliança conosco. Porque a partir do momento que eu fiz uma aliança comigo, eu tenho que ser fiel primeiramente a mim. Deus, ele vai entender que eu sendo fiel a mim, eu vou ser fiel a ele, porque eu vou me desviar do mal. Como muitas vezes nós, quando se casamos e falamos daquelas coisas bonitas para nossa esposa, e também ouvimos, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, e até a morte separe, mas muitas vezes, quando vai passando o tempo, a fadiga e outras coisas mais, lá fora, eu não vou ser fiel nem a mim, nem a Deus e nem a própria pessoa. Por isso que ser fiel aos meus princípios é fiel de uma forma que Deus se agrada. Porque eu sendo fiel a mim, vou ser fiel à minha esposa, e sendo fiel à minha esposa, eu vou ser fiel a Deus. Deus, ele vai ver dessa forma, verdadeiramente, ele está sendo fiel dessa maneira, porque primeiramente sou eu que estou vendo. Porque a partir do momento que o inimigo ele chegar perante mim e você, ele não vai ver falta nenhuma na minha vida e na tua vida. Quando Ezequias estava orando a Deus, ele disse-me: pesa-me numa balança fiel. Porque ele percebeu que todos os seus atos até aquele momento eram atos de fidelidade. Então a balança que ia pesar ele, não ia achar falta alguma sobre ele. E é isso que o inimigo ele olha na minha vida e na tua vida: os nossos defeitos e as nossas faltas. Por isso que quando ele fala dessa forma, fiel com Deus e fiel com ele mesmo, por isso que Jesus disse assim: seja sim, sim, ou não, não, o nosso falar. Porque sendo fiel a nós mesmos, aos nossos princípios, aquilo que eu disser sim, vai permanecer sim. E aquele não que eu disser, vai continuar sendo não. Não vai resolver eu dizer sim para alguém e não para outra pessoa. Porque assim eu estou sendo falso para comigo mesmo.
Se eu disser sim, é sim. Ah, tu não falasse isso? Falei sim. A partir do momento que aquela conversa ela vai se alongar na vida de alguém, alguém vai dizer assim, mas tu não falasse? Ele, não falei dessa maneira. Por isso que nós temos que ter nosso caráter de fidelidade de cristão com sim e sim, não e não. Porque Deus, Ele quer ver que eu e você seja verdadeiro com Ele, de uma forma extraordinária. E sendo verdadeiro com Deus, nós também vamos ser verdadeiro com os homens. E a partir do momento que eu sou verdadeiro comigo, eu sou verdadeiro comigo, com os homens e para com Deus. Aí nesse relato de Daniel, quando ele colocou no seu coração a não se contaminar e não comer aquilo que era oferecido para outros deuses, a não ser o dele, ele disse, vamos permanecer entre legumes e água, coisas que não foram oferecidas a outros deuses. Mas aquele chefe do eunuco disse, não pode, vocês não vão só viver de água e nem só de legumes. E ele disse assim, só dei 10 dias para nós. Mas quem é fiel com Deus, Deus ele recompensa. Deus ele quer contemplar cada dia e cada momento a minha fidelidade e a tua fidelidade. Alguém pode ver assim e dizer, mas não tem nada. Com isso você não vai chegar a lugar nenhum. Mas a partir do momento que você é fiel para consigo mesmo e para com Deus, você vai ver Deus fazer um milagre na sua vida. E na cabo daqueles 10 dias, aquele eunuco percebeu que aqueles 4 homens estavam mais sábios, mais formosos, mais bonitos, mais aparentemente formosos em si, e bem com saúde. E com certeza naquele momento eles permaneceram comendo legumes e água. E eu até fiz uma pergunta comigo mesmo. Será que aqueles homens, em toda a sua vida, até a hora da morte, comeram só legumes e água? Agora imagine como Deus ele pode fazer coisas, maravilhas, de uma forma extraordinária. Deus deu sabedoria para aqueles homens. O Espírito Santo continuou habitando em suas vidas, dando saúde de uma forma que só Deus pode fazer. Por isso que quando ele fala que o que ele quer dizer, eu e você não podemos mudar de opinião de forma alguma. Eu fui chamado e você foi chamado para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é falar a verdade. Pregar o Evangelho é ser usado. E de uma forma ou de outra, eu e você somos luz e sal da terra. Não podemos ficar com duas conversas. De forma alguma. Se você prometeu alguma coisa a alguém, cuide em cumprir. Porque palavra de crente é sim, sim e não, não. Não pode ficar em cima do muro, não pode ficar com duas conversas, não pode ficar com conversinha aqui, conversinha ali. Temos que ser verdadeiro. E que a minha verdade, que a tua verdade, ela continue fluindo de uma forma extraordinária. Deixe quem quiser falar que você é antiquadro, que você é quadrado, que você é do passado, que você não tem conversa. Mas saiba de uma coisa, eu sei quem me chamou, e você também sabe quem me chamou. Deus te chamou para você fazer a diferença. Deus te chamou para que você possa brilhar aonde não há luz. Deus te chamou muitas vezes para lugares e muitas vezes ali tem conversas que são inadequadas e Deus te dá uma ordem para que tudo aquilo venha a ser mudado através
do teu testemunho naquele lugar. Daniel, Azarias, Misael, eles eram o referencial dentro daquele castelo. E eles foram perseguidos ali dentro. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite, que você também já sabe. Deus não deixa ninguém enganado. E a mão dele continua estendida sobre a minha vida e sobre a tua vida. Alguém vai querer colocar o pé, alguém vai querer atrasar, alguém vai querer atrapalhar, alguém vai querer investir contra mim, contra você, mas a palavra é essa, é debalde. A partir do momento que você continua sendo fiel a si mesmo, a Deus, aos seus princípios, não há demônio que possa impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Porque a partir do momento que você diz, eu sou cristão, mas antes de ser cristão, eu sou um homem e uma mulher de Deus. E mulher de Deus e homem de Deus tem que ter caráter, princípio, uma pessoa só, de uma só palavra. Se eu não quero, eu não quero. Se eu quero, eu quero. Porque dessa forma nós vamos entender dessa maneira. Eu estava esses dias fazendo jejum e muitas vezes, quando chegamos lá na empresa, toma café na empresa, aí eu quero fazer jejum, queria escolher os dias de fazer jejum. Nos dias das comidas que eu não queria, eu queria fazer jejum. Aí eu fiquei pensando para mim mesmo, o Espírito Santo disse, isso não é jejum. Porque jejum em igreja tem que ser algo daquilo que você gosta e não daquilo que você não gosta. E eu pensei, isso é verdade. Eu tenho que dar o melhor para Deus. Aí eu comecei a dizer, agora eu vou jejuar nos dias das comidas que eu gosto. E quando comecei a fazer isso, e passava direto do refeitório, ia lá para o dormitório, orar, ler a Bíblia e ficar lá. Mas no momento, no decorrer do dia, a presença de Deus era tão constante que Ele fazia coisa extraordinária. Por isso que eu quero dizer para você nesta noite, a partir do momento que você vai jejuar, dê o melhor para Deus. Porque jejum é aquilo que você vai reivindicar aquilo que você mais gosta. Você está entregando a Deus o melhor para Ele. E dessa forma que Daniel fez, imagine o que é que tinha na mesa do rei. Tinha tudo de bom. Se você imaginar, tinha na mesa do rei. Mas ele disse, não, eu vou dar o melhor para Deus. E o melhor para Deus é o meu sacrifício da melhor maneira possível. E quando Deus ele começa a agir na minha vida e na tua vida, é porque eu e você estamos dando o melhor para Ele. Eu estava dizendo também nessa semana para alguns pessoas lá, dizendo, sabe por que Deus pediu a Abraão seu filho? Porque antes de existir Isaac, basicamente Abraão passava 24 horas com Deus. E quando Isaac nasceu, basicamente Abraão começou a passar 24 horas com Isaac. Ele tirou o lugar de Deus e deu para Isaac. Mas antes de tudo, Deus é Deus, poderoso, dono, tudo isso. Ele disse a Abraão, eu quero Isaac como sacrifício. E naquele momento, quando ele fez lá o seu sacrifício,
Deus entendeu que na vida de Abraão, primeiro lugar era de Deus. E desde aquele momento, Abraão começou a separar as coisas. Se tivesse 24 horas para ele, 12, 14, 16 seria de Deus. E as demais para Isaac. É isso que Deus ele quer na minha vida e na tua vida. Ele quer as primícias. Ele quer que eu e você dê as primeiras atenções para Ele. Vamos supor dessa maneira para terminar. Antes que eu pegar o celular para ver alguma coisa, eu vou ler a Bíblia. Antes de eu ficar no celular, nas redes sociais, eu vou orar ao Senhor. Antes de eu fizer qualquer coisa, eu vou dar meu tempo para Deus. Porque a partir do momento que eu estiver com o celular na mão, eu já vou esquecer de Deus. E o que Deus ele quer de mim e você é prioridade. Nós temos 24 horas para dar prioridade para Deus. A gente trabalha, tem gente que trabalha, faz faculdade, vai para a igreja, faz curso, faz de tudo. Mas dentro de tudo isso, Deus ele quer prioridade de mim e de você. É nesse momento que a fidelidade para comigo, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai germinar, porque a partir do momento que o inimigo ele quiser me confrontar, igreja, eu estou brindado com Deus. A partir do momento que alguém quiser vir contra mim, o Espírito Santo ele vai dizer: te prepara que já vem chumbo grosso por aí. Hoje na EBD foi falando sobre templo e morada. Eu até pensei aqui quando estava sentado, você está num lugar tão confortável dentro da casa de Deus. Agora imagina eu e você ser a casa de Deus. Temos que dar para Ele conforto dentro da minha vida e da tua vida. O melhor lugar dentro de mim e você, temos que dar para Ele. Então, bora supor que o melhor lugar da minha vida é o meu coração. Então, dentro do meu coração tem que estar bem confortável, para que o Espírito Santo comece a habitar em todo o corpo, em todos os órgãos, e caminhando sobre as correntes sanguíneas. Então, nisso não pode haver nenhuma mácula, nenhuma falha, nenhum pensamento mau, nenhuma fofoca que venha sair, nenhuma divisão com alguém, nenhuma mágoa, nenhuma raiva, nem pensamento mal com alguém. A casa tem que estar limpa. E a prioridade é para Ele. E os princípios meus tem que ser para Ele. Por isso que quando Ele começou a agir na vida daqueles homens, Ele agiu com fidelidade. Porque quando Mesaque, Sadraque e Abednego foi jogado naquela fornalha, ele disse: não há outro Deus a não ser o meu Deus. Pode tocar todas as buzinas, todos os pífaros, todos os instrumentos, mas eu vou continuar de pé. Porque quando ele foi jogado, a primeira pessoa que estava dentro daquela fornalha foi Deus. Não há dúvida. E aquela experiência para ele foi algo extraordinário. Imagina Daniel sendo jogado na cova dos leões. Daniel foi julgado, caluniado por uma coisa que ele tinha que reivindicar o Deus dele. Ele disse: meu rei, nada eu fico contra o Senhor. Naquele momento, quando ele foi jogado naquela cova dos leões, Deus estava lá dentro cuidando dele e não permitiu que aquele leão viesse a devorá-lo, porque ele foi desde a sua mocidade fiel aos seus próprios princípios. E é isso que eu e você temos que ser fiel aos nossos próprios princípios. Se nós lemos a palavra, se nós conhecemos a palavra, se nós oramos, isso para
quando ele faz assim, ó, lá em Apocalipse, quem é justo, faça justiça. Porém, quem é sujo, se suje mais. E quem é santo, se santifique-se mais. Então, se eu e você somos santos, somos fiel aos nossos próprios princípios, temos que santificar-se mais. Alguém vai querer até nos ensinar da maneira que nós vamos ser de hoje por diante, mas eu e você temos princípio. Amém?